Olá para todos, professor Eduardo Lama falando. Vamos abordar a anatomia das áreas cerebrais de processamento e execução da fala. Muito bem, gente. Dentro da área de neurociências, a fala ela é estudada dentro de vários aspectos. Para nós, objetivamente, é importante estudarmos os componentes ou as partes neuroanatômicas que nos darão base para a compreensão das áreas funcionais da fala. Essas áreas funcionais, elas são divididas em duas partes. A porção interpretativa da fala, que é reconhecida numa determinada região do encéfalo, e a porção operacional da fala, né, de execução da fala, localizada em outra área do sistema nervoso central. Então, a partir de agora, nós estudamos alguns desses componentes. Através da imagem supralateral do encéfalo, nós percebemos a formação do lobo frontal, do lobo parietal, do lobo temporal. Essas três áreas, esses três lobos, eles vão apresentar interconexões no que diz respeito à fala. Vamos começar pelo lobo frontal. O lobo frontal ele vai ser dividido por giros. Giro frontal superior, giro frontal médio e o giro frontal inferior. O nosso foco ele vai se destacar para o giro frontal inferior. No giro frontal inferior, nós identificamos três subdivisões. A primeira subdivisão são os giros orbitais, ou seja, a parte orbital do giro frontal inferior. A segunda parte, ela tem uma conformação relativamente mais triangular, chamada de parte triangular do giro frontal inferior. E o seu término, ela é chamada de porção opercular. A área triangular e a área opercular, elas são importantes no estudo da fala, porque praticamente é nessa área que nós vamos encontrar a área de Broca, uma área correlacionada com a execução da fala. Olhando um pouco mais posteriormente na região parietal, né, fazendo uma transição já para a região temporal, nós observamos a formação de um giro bastante destacado e angulado nessa porção temporal posterior, né, chamado de giro angular. É relativamente fácil identificar o giro angular. Né? A gente encontra o lobo temporal, seguimos pelo sulco temporal superior, ou seja, um sulco que se localiza entre o giro temporal superior e o giro temporal médio. Nós seguimos o sulco temporal superior e no final da porção posterior, ou do ramo posterior desse sulco temporal superior, nós identificamos uma dobradura encefálica, uma circunvolução bastante evidente, chamada de giro angular. O giro angular, ele representa a área relacionada à localização da área de Wernicke, ou seja, uma área funcional correspondentemente à interpretação de fala. Então, essas duas regiões são formadas por estruturas neuroanatômicas importantes de serem destacadas, reconhecidas, para que possamos identificar essas porções no sistema nervoso central. A área de Broca, através do reconhecimento do giro frontal inferior, e a área de Wernicke, reconhecida pelo giro angular. Então, numa representação esquemática funcional, conseguimos perceber as áreas 45 e 44 de Brodmann, considerada área de Broca de uma forma geral, né? E a área 22, reconhecida como área de Wernicke, destacando a formação do giro angular. É importante sempre estar lembrando dessa formação. A área de Wernicke é a área que vai estar recebendo informações da via auditiva. E a estrutura da via auditiva que encaminha informações para a área de Wernicke é o giro temporal transverso anterior, ou o giro de Herschel. Lembrando que esse giro de Herschel recebeu informações auditivas vindas diretamente das radiações acústicas que receberam do corpo geniculado medial,
que vieram do colículo inferior, através de um cruzamento de informações, né, de projeções axonais desde os núcleos cocleares. Tá? Então é importante fazer essa menção de que existe uma via auditiva, né, central que vai encaminhar informações neuronais para o giro temporal transverso anterior, que fará sinapse com a área de Wernicke. E a área de Wernicke se comunicará com a área de Broca. Mas, se nós levarmos em consideração essa imagem, a área de Wernicke ela ficaria um pouco mais posterior, né? E a área de Broca um pouco mais anterior. Como é que se dá essa comunicação entre a área de Broca e a área de Wernicke? Há uma projeção de feixes ou fibras, chamado de fascículo longitudinal superior ou fascículo arqueado. O fascículo arqueado, ele representa a via de comunicação postura anterior, ou seja, comunicando a área de Wernicke com a área de Broca, né? Ou também chamado de fascículo longitudinal superior. E a partir do momento que a área de Wernicke se comunica com a área de Broca através do fascículo arqueado ou fascículo longitudinal superior, neurônios da área de Broca farão sinapse com o córtex motor localizado no giro pré-central, especificamente em neurônios que serão recrutados para a articulação da fala ou movimento da musculatura relacionada com a articulação da fala. Bem, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, essa compreensão, né, de todo esse processo relacionado com as vias de transmissão, culminando com a interpretação das áreas de semântica de linguagem e de execução de linguagem. Tá? A gente se encontra no nosso laboratório mofuncional para a gente continuar as nossas discussões. Até lá.